Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de demência. Eu sou Cíntia Medzinishide, médica geriatra e clínica geral. Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de demência. Existem vários tipos, entre eles a demência de Alzheimer, a demência vascular, a demência de Lewy, a demência frontotemporal, que são os 4 principais tipos. Existem outros tipos de demência que já não são tão comuns, mas que podem estar presentes, como a hidrocefalia de pressão normal, a atrofia de múltiplos sistemas, a degeneração córtico-basal e a demência da doença de Alzheimer. Hoje o nosso objetivo vai ser falar sobre as 4 principais demências e nós vamos começar pela demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer ela pode ser diferenciada entre a forma familiar, que normalmente ocorre antes dos 60 anos de idade e que tem seu padrão genético de associação, ou a forma esporádica, que normalmente acontece após os 65 anos de idade. O que acontece no cérebro na demência de Alzheimer? Existe o depósito das placas amiloides no cérebro e junto com as placas amiloides, que é uma alteração da proteína tau e da beta-amiloide, existem os emaranhados neurofibrilares dentro do neurônio. E isso vai causar uma morte neuronal, principalmente na área temporal e no hipocampo cerebral. E qual que é o principal sintoma da demência de Alzheimer? Começa-se o quadro com perda de memória recente. O paciente começa a ter dificuldade de lembrar de fatos recentes que vêm acontecendo com ele. Por exemplo, compromissos, medicações, como chegar num lugar que ele tinha costume de fazer antes. Além da demência de Alzheimer, nós temos a demência de Lewy. A demência de Lewy normalmente ela ocorre após os 65 anos de idade e ela está relacionada à formação dos corpos de Lewy devido a uma alteração da alfa-sinucleína. O que acontece na demência de Lewy? O paciente ele começa a ter alterações cognitivas flutuantes. Tem dias que eles estão muito bons e tem dias que eles não estão tão bons assim da parte da memória. Além disso, tem muita dificuldade executiva. A pessoa tem dificuldade de executar uma tarefa, por exemplo, dirigir um carro, manusear um celular, manusear um aparelho eletrônico que ele usava antes muito bem. Pode ter alucinações visuais associadas, que é um grande marco da demência de Lewy. A presença de parkinsonismo, que é dificuldade para andar, tremores, rigidez articular, hipotensão ortostática ou desautonomia, que é quando a pressão cai muito quando o paciente levanta, e também alterações do sono REM, que é quando você tem aquele sono agitado, o paciente até está dormindo, mas ele fica falando o tempo inteiro, gesticulando e às vezes pode até bater na parede ou na cama ou em quem está deitado do lado. A demência vascular, ela também é uma das principais causas de demência após a demência de Alzheimer. Ela acontece normalmente após os 65 anos de idade e ela está relacionada a fatores de risco cardiovascular, como pressão alta, diabetes, uso de cigarro, uso de álcool. E ela pode ser diferenciada principalmente em 3 tipos: a de pequenos vasos, que são a microangiopatia, que são depósitos de gliose no cérebro, as de multiinfartos, que são os AVCs propriamente dito, causando a morte cerebral, e os de infartos lacunares, que são pequenas áreas cerebrais que acabam morrendo por causa de isquemia, de falta de oxigênio naquela área. E quais são os principais sintomas da demência vascular? O paciente vai apresentar dificuldade em executar também uma tarefa. Por exemplo, ele tem dificuldade de nomear as coisas, ele tem dificuldade de realizar algumas tarefas, ele tem perda de atenção e ele pode ter associado desequilíbrio e até mesmo uma labilidade emocional com choro fácil, tristeza ou ansiedade. E aqui, a 4ª demência mais prevalente na população mundial, que é a demência frontotemporal. Ela acontece de início precoce, mais ou menos entre 45 e 55 anos de idade. Ela ocorre por causa de uma alteração da proteína tau, que vai causar uma morte neuronal na parte frontal do cérebro. E os principais sintomas é uma impulsividade,
uma alteração no freio social. O paciente começa a ficar com falas inadequadas, com atitudes inadequadas, às vezes falando muito palavrão, às vezes hipersexualizado. E com o passar do tempo pode começar a ter um vocabulário mais reduzido, dificuldade de usar as palavras. Bom, essas são as 4 principais demências. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com quem possa precisar dessa informação. Até!